Você já parou para pensar por que a chuva não te mata? Ou pelo menos por que ela não te fura ou arranha? Ou se você tiver resposta para essas perguntas, eu ainda insisto em mais uma. Por que a chuva cai em gotas? Se você achou essas perguntas estranhas, bom, pelo menos eu garanto que o caminho para entender elas é muito legal. O meu nome é Pedro Lose e bem-vindos ao curso de Física Básica do Ciência Todo Dia. A essência das respostas está em entender a segunda lei de Newton, que geralmente é conhecida como a lei da força, ou popularmente F igual a ma. Só que antes de qualquer coisa é interessante entender o que é uma força. O que de fato nós queremos dizer quando falamos essa palavra. Uma força é uma grandeza física vetorial, o que significa que estamos falando de algo que possui um valor, uma direção de ação e um sentido muito bem definido. Como, por exemplo, quando eu faço uma força empurrando uma porta na horizontal para a direita. Isso é uma maneira chique de falar que eu abri uma porta. Essa grandeza física pode ter 4 maneiras fundamentais de se manifestar. Através das forças eletromagnéticas, que observamos sempre que tratamos de eletricidade, ímãs, e até mesmo analisando nossas principais ações mecânicas, tipo empurrar algo ou encostar em um objeto da forma que for, já que qualquer toque nosso em qualquer objeto é, na essência, a interação entre átomos do nosso corpo com os átomos que compõem o objeto. Outra maneira é através das forças gravitacionais, como por exemplo quando sentimos que algo nos prende ao chão. É meio desesperador. O simples fato de 2 corpos possuírem massa permite que eles gerem um campo gravitacional ao seu redor que é capaz de atrair outros corpos que têm massa. Como, por exemplo, o planeta Terra, que possui uma massa absurdamente maior do que a nossa, portanto nós sentimos o seu campo gravitacional com tanta intensidade que ficamos presos nele. Ou podemos olhar para a Lua que orbita a Terra por causa da atração gravitacional. E por fim, mas não menos importante, através da força forte e fraca, que são observadas nas interações mais elementais da matéria, relativas a átomos e as suas estruturas internas. Então, uma força é uma grandeza física vetorial com origem em algumas dessas 4 formas fundamentais e que é responsável por tentar alterar a inércia de um objeto, modificando seu estado de movimento de alguma forma. Ah, e se a ideia de inércia ainda não está muito clara na sua cabeça, eu de verdade sugiro assistir o vídeo que é antes desse, que é justamente sobre isso. Continuando, a ideia da segunda lei de Newton, que nós precisamos entender para responder a pergunta do início do vídeo, é estabelecer relação entre força e aceleração. E essa lei deve expressar isso de tal forma que se não existe força resultante sobre um objeto, ele não terá aceleração, o que é intuitivo. Isso é legal de perceber porque é uma ideia que tem associação direta com a primeira lei de Newton, que nós já vimos. Podemos inclusive dizer que a primeira lei é consistente com a segunda, a ponto de ser considerada um caso especial dela, e já já você vai entender por quê. E mais uma vez, para falar sobre o trabalho que leva o nome de Newton, eu tenho que citar Galileu, que nesse caso foi o responsável por introduzir o conceito de aceleração como a taxa com a qual a velocidade varia com o tempo, ou A igual a V sobre T. Isso significa que se um objeto está acelerado, ele precisa estar variando a sua velocidade. E ele pode estar fazendo isso de forma que fique cada vez mais rápido ou cada vez mais lento. E aí temos um movimento acelerado ou um movimento desacelerado. Mas quando nós olhamos para essa ideia, nós podemos perguntar o que de fato produz a tal da aceleração? E bom, a resposta é dada exatamente pela segunda lei de Newton. Quem produz a aceleração é a força. A segunda lei de Newton relaciona os conceitos fundamentais de aceleração e de força com a ideia de Galileu, sintetizada na equação A igual a F sobre m, ou a famosa F igual a ma se você preferir assim. Olhando para essa equação, nós percebemos que a aceleração de um corpo é um resultado da interação de uma força sobre a sua massa. Se eu aumento a força, eu inevitavelmente aumento a aceleração. Mas se eu aumento a massa, eu aumento a inércia desse corpo, de forma que fica mais difícil de alterar o seu estado de movimento. Em outras palavras, a sua aceleração será menor do que no primeiro caso. Vamos imaginar um bloco de gelo parado num chão que também é de gelo, tipo uma pista de patinação. Se uma força aparecer sobre ele, tipo uma pessoa que nós chamaremos de Marcelo, com essas botas de andar no gelo empurrando, o bloco começa a se mover. Como resultado, o bloco de gelo acelera. Se o Marcelo para de empurrar, o bloco passa a se mover com velocidade constante e em linha reta. E isso vem da inércia. Mas aplicando qualquer outra força no bloco, o seu movimento será alterado de alguma forma, seja aumentando a velocidade, freando ou mudando a direção.
Quase sempre, para não falar que é sempre, a força que nós aplicamos sobre um objeto não é a única exercida sobre ele. No caso do bloco, por exemplo, nós temos o peso dele, a reação normal que o chão faz sobre ele e por mais imperceptível que seja, nesse caso que estamos imaginando, ainda tem um pouquinho de atrito com o ar e com o chão, o que nós geralmente desconsideramos. E eu estou falando isso agora porque é muito importante entender que a combinação de todas essas forças exercidas sobre um corpo qualquer é chamada de força resultante. A aceleração de um objeto depende exatamente dessa força resultante que ele experimenta. Se a gente quer aumentar a aceleração de um objeto, é necessário aumentar a força resultante sobre ele. Isso é regra. A segunda lei de Newton é uma ferramenta muito poderosa que nos permite resolver muitos problemas importantes. Ela é tão poderosa que muitas vezes na física nós podemos desconsiderar o que nós chamamos de forças dissipativas, como o atrito e o ar que eu já falei, de qualquer superfície ou de um fluido, e ainda assim nós vamos obter resultados bem próximos do que nós teríamos na vida real considerando essas coisas. E isso é impressionante. Mas beleza, o que isso tudo tem a ver com as perguntas do início do vídeo? Bom, a chuva não te mata, fura ou arranha porque ela sofre interação com outras forças ao longo da queda que vão deixar elas bem mais lentas do que elas gostariam. O que é bom para nós, no caso. No caso do bloco de gelo, como eu disse, os atritos eram desprezíveis. Mas para uma gota de chuva, o atrito com o ar ou a resistência que o ar oferece ao seu movimento não é nada desprezível. Uma gotinha tem muito pouca massa se comparada com o bloco de gelo. E, portanto, ela tem uma inércia bem menor. O que significa que é muito mais fácil de parar ela ou alterar o seu movimento de qualquer forma. Então, se não existisse ar no caminho da gota, durante a queda a gravidade estaria causando um aumento constante de velocidade, de modo que uma única gota seria capaz de atingir o solo com 19.600 metros por segundo. Essa velocidade é 18 vezes maior do que um tiro de um projétil de uma pistola calibre 38. Tipo, quê? Com essa velocidade, uma gota seria capaz de fazer um estrago no ser humano tranquilamente. E eu não preciso ser nenhum tipo de mago para afirmar isso. Mas o fato é que existe ar no caminho da gota e ele tem um papel fundamental para que a gente não sofra com a queda dessas assassinas. A resistência do ar é um tipo de força que na física nós chamamos de força de arrasto. E a única coisa que a gente precisa saber sobre isso aqui nesse vídeo é que essa força aumenta à medida que a velocidade da gota aumenta. Isso significa que à medida que a gota cai, a aceleração da gravidade faz a sua velocidade aumentar. Mas com a sua velocidade aumentando, a força de arrasto também aumenta. E vai aumentando até chegar num ponto em que fica com o mesmo valor que a força que a gravidade puxa a gotinha, ou seja, o seu peso. A partir desse ponto, a força resultante sobre a gotinha será nula. E como aprendemos na primeira lei de Newton, quando a resultante das forças sobre um objeto é nula, ele continua em seu estado de movimento, só que sem aceleração. Então no caso da gota, de agora em diante ela continua sua queda com uma velocidade que nós chamamos de terminal, velocidade terminal, ou seja, constante, porque não existe mais aceleração nela. É com base nessa ideia que um paraquedista pode pular de um avião tranquilamente, tendo a certeza que ao abrir o paraquedas, vai surgir uma força de arrasto que vai anular o efeito do seu peso. E isso vai acontecer no momento ideal onde o paraquedista terá uma velocidade terminal que ainda é segura para o pouso. Velocidade terminal é a velocidade onde a força de arrasto se iguala com o peso e o movimento se torna retilíneo e uniforme, o famoso MRU. E deixa eu te fazer outra pergunta aqui. O que cai mais rápido? Uma pena ou uma bola de boliche? Por muito tempo na história da humanidade acreditava-se que quanto maior a massa de um corpo, maior o seu peso e por isso ele cairia mais rápido do que um corpo de pequena massa. De fato, quanto maior a massa, maior o peso. É só organizar aquela equação da aceleração de um outro jeito e nós veremos que fica fácil de concordar com isso. Então, a força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Nós temos uma aceleração igual para tudo que está na superfície da Terra, que é a aceleração da gravidade. E quanto maior a massa de um objeto localizado na superfície da Terra, maior será a força-peso que essa aceleração da gravidade vai dar para o objeto. Só que o grande lance é que o tempo de queda não depende do peso, e sim da aceleração. Em tese, tudo deveria cair com a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Só que geralmente nós vemos objetos mais leves caindo mais devagar do que outros objetos mais pesados. Uma bola de boliche no nosso dia a dia cai muito mais rápido do que penas. Mas isso acontece apenas porque nós lidamos com a resistência do ar o tempo inteiro nas nossas vidas. Existem várias variações desse experimento. Algumas foram feitas até na Lua, por incrível que pareça, e tem vídeo disso. Mas o importante é o resultado. Nós vemos o objeto com mais massa caindo com a mesma aceleração do objeto com menos massa, que é o que nós esperávamos de acordo com as nossas leis. Entender isso significa dar um salto na maneira como nós vemos o mundo.
O que importa não é a ação de uma ou outra força isolada em um corpo, e sim a soma de todas. O que importa nesse tipo de análise é a força resultante. E não só numa situação de queda que nós devemos fazer esse tipo de análise. O bloco de gelo do início do vídeo poderia ser um caso. Entender qual o limite de velocidade que um carro aguenta fazer uma curva sem derrapar poderia ser outro. Ou até mesmo entender por que a chuva cai em gotas. Peraí. Isso eu não respondi ainda, né? Então, parte da resposta é um pouco complicada para ser tratada nesse vídeo porque depende do entendimento da estrutura de um líquido, forças de coesão e outras interações que não são o foco desse vídeo, mas que são dos próximos capítulos desse curso. Mas um pedaço da resposta para isso também está na resistência do ar. Vamos exagerar um pouco e imaginar um bloco de água caindo. A resistência do ar à queda desse bloco inevitavelmente já seria responsável por espalhar a água em gotas, ela não cairia como um bloco. Tipo quando você joga um balde de água e a água não cai exatamente no formato que o balde tinha, ela se espalha. Na verdade, nós nem precisamos forçar tanto a barra, basta olhar para uma cachoeira alta. Na sua base, muitas vezes o que chega é uma espécie de chuva com gotas grossas, que às vezes machucam. No fim das contas, se não fosse a resistência do ar, a água não só chegaria ao solo com uma velocidade devastadora, como também chegaria em forma de grandes blocos ao invés de pequenas gotas. E isso não seria nem um pouco legal. E isso conclui nosso segundo vídeo do capítulo. Nós ainda temos mais e eu espero vocês lá. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ver quando tem mais vídeos do capítulo e isso vai ajudar muito no progresso do canal, eu peço isso de verdade. Então, vejo vocês agora no próximo vídeo, já tá aqui no ar.